estou aqui hoje com o Dr. Sami, juiz de direito, o precursor aqui das constelações na vara de família, no judiciário. E é uma alegria te receber, viu, Sami? Uma alegria. Muito obrigada pelo você ter aceito o nosso convite aqui, né? E eu digo assim, todas as vezes que eu dou uma aula, eu conto a história. Mas eu nunca ouvi a história da sua boca, nem nas aulas que eu tive com você. Uhum. Então eu queria entender um pouquinho de tudo, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre você, como foi você chegar até o judiciário com as constelações. Ah, eu quero saber tudo. Então, vamos começar, né? Legal. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra para mim, uma alegria estar aqui na Rádio Vibe Mundial contigo. E, bom, eu me considero uma pessoa vocacionada, assim, para o trabalho no direito, no judiciário, pela Uhum, busca de encontrar boas soluções. Soluções que uhum, liberem as pessoas daquela situação de sofrimento que é uma angústia, né? Que é um conflito, principalmente na área de família. Tive experiências pessoais que me trouxeram até esse caminho e eu advoguei durante 6 anos e tinha dificuldade de atuar na vara de família e na vara criminal também, uhum, porque eu via a inefetividade da abordagem jurídica uhum. tradicional, né? Como as pessoas não se resolviam. Às vezes o juiz dá a decisão, mas as pessoas continuam brigando, descumprem, não se sentem Porque a preparadas. mágoa ainda está lá também, né? Internamente, porque É. a efetividade depende de uma postura interna das pessoas, Uhum, de quererem resolver a situação. E o juiz tem limites nisso, né? sim. E a abordagem tradicional também é muito limitada, porque Uhum, dá ganho de causa para uma das partes, quando em uhum, questões familiares, é, o ganho de uma depende do ganho da outra, uhum, principalmente quando tem filhos, ou uhum, quando envolve heranças, questões geracionais, uhum, familiares, vínculos profundos. É muito importante que a solução seja harmônica, traga uma harmonia de verdade. uhum, E foi nisso que eu tive contato com a constelação familiar e uhum, me encantei, porque eu vi uhum, a constelação tratando de temas que são tipicamente jurídicos, mas não só, são temas humanos, né? De uhum. relacionamento entre pais e filhos, entre casais, divórcios, violência, conflitos, questões psiquiátricas, às vezes, empresariais, organizacionais, questões que nós tratamos no judiciário. Eu era advogado na época e fiquei maravilhado, porque eu via reconciliações acontecendo num nível profundo da alma, de pessoas compreendendo aquelas dinâmicas ocultas, inconscientes, por que que elas se envolveram naquela situação, com as pessoas que elas mais amam. As pessoas mais importantes de suas vidas acabam É, se tornando um transtorno e a pessoa uma briga. perde a vida, É. às vezes, anos e anos sofrendo, deixando de viver plenamente a vida por conta de uma questão de relacionamento. E a constelação ela tem esse poder de liberar, de dissolver o problema, né? E deixar que as pessoas fluam na vida. E aí eu comecei a experimentar, fazer experiências no direito. E quando eu me tornei juiz, em 2006, eu intensifiquei as experiências e obtive resultados espetaculares, assim, Espetaculares. de É, solução de conflitos antigos, processos de é. 10, 15 anos, intermináveis, e de repente as pessoas se reconciliando, não no sentido de o casal ficar junto, mas Aham. no sentido de se liberarem e de Sim. poderem se entender bem, e poderem liberar os filhos, e poderem ter uma vida saudável, recomeçar. Então foi assim que eu Comecei. comecei. E aí eu vi um recurso assim, eu pensei, poxa, isso precisa ser incorporado ao direito, porque o direito precisa disso. As pessoas estão muito perdidas no âmbito do direito, porque parece que a lei fala uma coisa e a vida real é outra. Tá meio desconectado, né? A lei, os juízes estudam tanto, É. advogados e defendem e buscam soluções e não influencia positivamente na vida É. real. E com a constelação, o olhar se torna mais claro e nós podemos encontrar uma solução É. jurídica que harmonize É. realmente as pessoas. Então foi assim que começou o Começou. trabalho com as constelações. Você falou duas coisas que me chamou bastante atenção, né? Uma delas foi que você experimentou na sua vida pessoal, né? Eu digo sempre assim, um facilitador em constelação, ele não é uma pessoa que vai lá e fala, ah, eu vou estudar esse curso aqui. Não. Ele, normalmente, ele fala, meu Deus, eu vivi algo transformador. Que as constelações fazem isso com a gente, né? Transforma a nossa vida mesmo. E aí, você falou uma outra coisa que me chamou mais atenção ainda, né? Você está na área do direito, família,
criminal, enfim. E a gente vê uma família que viveu junto, papai e mamãe tiveram seus filhos, nasceram juntos, foram criados juntos. Quando criança a gente briga, né? Claro que briga. E às vezes você chega lá na hora do inventário, aquela guerra. E aí o que que eu percebo, e eu vou pedir para você daqui a pouco explicar para a gente mais efetivamente como isso funciona, é que as dinâmicas da minha história infantil, elas se apresentam na vida adulta, né? E é a mesma coisa quando a gente fala de, sei lá, guarda de filhos, briga por conta de filhos. As dinâmicas que eu vivo nessa briga também estão falando da minha infância, da minha estrutura familiar, não é? Exatamente. A gente vê que as pessoas que estão presas na sua infância, que não resolveram bem questões, principalmente envolvendo o pai e a mãe, elas continuam crianças emocionalmente. Isso. E Cresceram, mas ali dentro é é, criança em ainda. disputas por guarda, divórcios, frequentemente nós vemos duas crianças brigando. Então, pessoas apegadas a alguma necessidade, alguma carência infantil, e quem que fica sacrificado nessa história? Os Os filhos, que filhos. são as crianças de verdade. Então, são adultos infantilizados, que não. Porque o que que é o adulto? É alguém que já faz por si na sua Uhum, vida. Alguém que conseguiu, olha, recebi do meu pai o que eu tinha uhum, que receber, recebi da minha mãe o que eu tinha que receber, agora sou eu. E uhum, agora eu me disponho a uhum, cuidar de outras pessoas. uhum, E se os pais conseguem olhar para os filhos e deixar de uhum, olhar para sua própria criança uhum. inconscientemente, eles se resolvem, É, porque eles são adultos. Então, o sim. pai e uma mãe, olha, nós temos filhos, nós vamos olhar juntos para esses filhos, É. porque esse é o nosso dever. Mas o que que a criança faz? Bloqueia o outro no WhatsApp, fica com a briguinha infantil, como Uhum. você falou, né? E aí no judiciário, interessante, é que eu desenvolvi formas de aplicar a constelação e que são plenamente cabíveis no Dentro. âmbito do judiciário. Então é importante falar que não é a constelação igual, como se faz num consultório, como se faz em outros ambientes. Existem alguns limites, existem alguns potenciais especiais, existem exercícios próprios que eu desenvolvi também para que isso seja bem-vindo, né? Que as pessoas Aham. recebam bem e realmente, em geral, elas tem um resultado muito maior do que se fosse simplesmente o Processo processo comum. comum, E que em curto demora tempo também, né? Porque a muito, compreensão chega muito rápido, muito né? mais rápido, muito mais efetivo e 91% ou mais das vezes resulta em acordo. As pessoas conseguem juntas encontrar uma solução e é uma solução que elas não precisam voltar para o judiciário depois. Exato. Não tem a rejudicialização. Isso na vara de família. Mas na vara criminal, por exemplo, também tem uma queda nas reincidências, porque as pessoas também, aquela que agia com violência, que tinha uma dinâmica até compulsiva de criminalidade, não só de violência, mas de patrimônio também, Ela até acalma, crimes né? sexuais, a pessoa encontra aquilo que ela estava buscando É. inconscientemente através do crime, que é também uma carência, Uhum. né? Não é passar a mão na cabeça e dizer que a pessoa não precisa ser responsabilizada. Não, tem que ser Tem que ser responsabilizada, né? responsabilizada, mas justamente ela precisa estar como adulta para reconhecer a O que ela fez, responsabilidade. né? E aí ela consegue largar aquilo e adotar uma nova postura. Postura. Então, o efeito, o resultado da constelação para pessoas que cumprem pena criminal ou adolescentes envolvidos em atos infracionais ou questões de adoção, de internação de adolescentes envolvidos com drogas também, em diversas áreas, assim, tem uma efetividade impressionante. Recolocação em famílias, nas famílias de origem, pessoas que estão institucionalizadas, ou localizar uma família substituta na vara de infância e juventude. Vara de sucessões, você mencionou o Aham. inventário, né? Inventar. Quando não tem acordo no inventário, os processos às vezes demoram 10, 15, 20 anos e não tem solução. É. E às vezes são irmãos brigando, e o que que eu percebi? Muitas vezes o que está faltando é uma pessoa que foi excluída da Ali família. daquela família. E aí um dos herdeiros, ele, em honra a essa pessoa que foi excluída, ele briga com todos os É. outros. Só que ele não sabe, Que ele tá brigando por conta é disso, né? inconsciente. É, E ele é tido como um encrenqueiro. é, E aí todos brigam com esse. E aí, por causa de uma pessoa, o processo não é, anda. A pessoa não concorda com o inventariante ou é. disputa. E aí, quando essa dinâmica vem à luz, as pessoas reconhecem o amor dessa pessoa, que era vista como encrenqueira, e como ela era a única que olhava para algo que os outros não viam. E às vezes é um irmão que foi Que foi excluído, excluído. às vezes é um filho de fora do casamento dos pais,
um caso secreto na família, um patrimônio que é nebuloso, que foi obtido de uma forma que teve alguma vítima envolvida na história. São questões assim Alguma que desordem ali, né? e são coisas que não estão nos autos. É. Então eu Nem costumo registrado, nem passa perto, né? nem consciente, as É, pessoas não sabem. é, Mas aí tem essa frase que eu costumo dizer que é o essencial é invisível aos autos, é. parafraseando o Pequeno Mas, Príncipe. é, E quando isso vem à luz, as pessoas se harmonizam, começam é, a se respeitar, começam a se olhar nos olhos, e aí não precisam mais do é. juiz, não precisam mais de advogado. Elas entram num acordo, É, né? por isso que para trabalhar com isso, como juiz, como advogado, como mediador, nós temos que estar prontos para abrir mão do nosso poder. A gente tem que estar pronto para ser desnecessário, porque as pessoas deixam de necessitar da gente. Elas se resolvem por si É, mesmas. Mas isso é uma grande satisfação. E por isso que tem assim milhares, milhares de advogados buscando esse sim. conhecimento, porque é uma nova advocacia.